Oi, Vicente. Boa noite. Tudo bom, Vicente? Olá, boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi, olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar de dores nas costas, coluna vertebral. Olá, Carlos. Olá, Júnior. Tudo bom? Tudo bom? Tô ouvindo direito? Tudo bom? Então é para você, Carlos. Você vai entender o que está acontecendo com você. O que pode estar acontecendo com você. Oi, Miriam. Tudo bom, Miriam? Boa noite. Tem como sarar, tem como resolver sim. Com terapia de autocura. Eu atendo e tem gente que já... Eu mesmo, a minha história é bem traumática também. Eu fiz até cirurgia de coluna já. Oi, Miriam. Oi, Celso. Tudo bom? Boa noite. Já? Eu fiz, graças a Deus. Hoje eu sou outra pessoa. Quando eu encontrei a questão da terapia, as terapias de autocura. Você tem jeito sim. Como que é teu nome mesmo? Aí tá N Paulin. Oi, pessoal, então a gente vai começar. E aí eu não ia falar sobre isso, mas aí agora a Nelly falou sobre a questão de dor na coluna, né? E boa noite, Vanusa, tudo bom? E aí eu gostaria de dar um depoimento rápido, que eu comecei a fazer a terapia de autocura, estudar sobre a terapia de autocura, porque eu tinha problema seríssimo de coluna. Eu já fiz cirurgia, cirurgia na cervical, o médico queria fazer uma cirurgia na lombar, eu tomava morfina para viver, porque era muita dor, eu não conseguia mais viver sem remédios e sem morfina, e daí eu me encontrei com a terapia, e foi aí que eu promovi minha autocura. Quando eu comecei a entender que o que estava me causando essas dores, o que estava me causando esses problemas de coluna, era um conflito emocional que eu tinha. Aliás, não era um, eram vários conflitos emocionais que eu trazia. E aí depois que eu fiz cirurgia, né, antes de fazer a terapia, e daí o médico queria fazer outra cirurgia, e aí eu comecei a aplicar as técnicas de autocura em mim, e nunca mais tomei morfina, e nunca mais, praticamente não tenho mais dores de coluna. Deus me ajudou muito. Então, para quem acha, eu fiz cirurgia e não parou de doer mesmo, continuou doendo. Por isso que eu fiquei tão desesperada, e o médico disse que eu tinha uma degeneração na coluna, que era uma degeneração constante, que não tinha como paralisar, ela sempre ia ser progressiva, e eu ia ter que ficar colocando pinos na minha coluna o tempo todo. Aí foi que eu busquei outras possibilidades. Aí eu busquei outra possibilidade. E aí a terapia de autocura que eu fiz, que eu comecei a aplicar em mim, nunca mais tomei remédio. E graças a Deus não fiz cirurgia. Estou aqui e estou sem dor praticamente. Então, esse depoimento para iniciar, mas nós vamos falar então das dores da coluna vertebral, desde a nuca
até o sacro, né? Que vai toda a coluna. A coluna, para que ela serve a gente? Serve pra gente se mobilizar no mundo e para nos sustentar. Então a gente já tem que começar por aí. Se você tem problema de coluna, você não está conseguindo se sustentar no mundo e você não está conseguindo se mobilizar no teu ambiente, como você queria. Então já começa por aí. Então, para a medicina convencional, geralmente quem tem problema de coluna, ou é porque é genético, o médico fala, ou é sedentarismo, ou é excesso de peso, ou é tabagismo, ou é má postura, e aí vai falando um monte de coisas que a gente vai ouvindo e correndo atrás. Mas hoje nós vamos olhar a questão das dores na coluna vertebral de outra maneira. Como que a gente pode entender isso e nos autocurar? O mais interessante é que nós podemos nos autocurar. A gente, através de técnicas, a gente pode se autocurar, né? A coluna vertebral, quanto mais baixa, começa aqui, né? Até chegar na parte do sacro, quanto mais baixa, o conflito vai aumentando o poder, vai sendo mais forte. Então, um conflito na cervical é mais leve, algo que você viveu mais leve. Quando vai descendo, quando chega na parte lombar, quer dizer que os conflitos são mais pesados, são mais fortes, né? Com conflitos que você viveu que são mais fortes. Para a medicina germânica, tudo que a gente vive no nosso ambiente, ele vai para a gente vive no nosso ambiente, sofre algo no nosso ambiente, desse meio ambiente vai para o nosso cérebro, e do nosso cérebro já instala em algum órgão. Então instala, no caso, no nosso órgão, na nossa coluna vertebral. Então, se eu tenho problema de coluna, é que eu estou vivendo, no geral, um conflito de desvalorização e impotência. É um conflito de desvalorização, autodesvalorização e um conflito de impotência. Segundo o Dr. Hammer, que foi idealizador da medicina germânica, ele começou a perceber, ele trabalhou com isso durante mais de 20 anos, e ele começou a perceber que todas as pessoas que chegavam no consultório dele com problema de coluna, tinha vivido um conflito de desvalorização ou um conflito de impotência. Aí ele começou a perceber que tinha uma relação, a questão emocional com a questão biológica, com a questão física do nosso corpo. E aí, o que nós, no problema, na questão da nossa coluna, pode acarretar? A gente vai entortando, deixa eu tirar aqui. A gente vai entortando a coluna, né? Vai machucando a coluna, e os discos da coluna, eles vão inchando. E quando a gente vai vivendo esses conflitos de desvalorização, eles vão inchando. E conforme eles vão inchando, é porque estão inflamando. É sinal que nós estamos vivendo esse conflito. E aí eles vão inchando de uma forma que chega uma hora que eles abrem, eles vazam o disco. E é aí o momento que surgem as hérnias de disco. Então, a hérnia de disco é os discos que ficam entre os ossinhos. E quando elas vazam, aí vira hérnia de disco. Às vezes vira só uma protusão discal, né? Uma coisa mais simples, mas conforme se o conflito continua, se o conflito que você viveu de desvalorização ou de impotência continua, ele também, a doença, o sintoma também vai aumentando. Então, no caso, a hérnia de disco, ela pode virar um momento que ela extrusa, que foi o meu caso. Eu tive uma hérnia de disco extrusa na cervical e eu tive que fazer uma cirurgia, né? Mas ainda não conhecia as terapias, não estava nesse mundo de terapia, foi apresentada depois. Então, a hérnia de disco é isso. Ela vem de um conflito persistente, porque você tem um problema de desvalorização e de impotência, você não resolve a nível emocional e continua sofrendo, e aí ela incha tanto o disco que ele vaza, e aí vira uma hérnia de disco. Se for na lombar, nós temos as dores ciáticas, né, que fala,
que é do nervo ciático. Tem um nervo aqui na parte dos glúteos que chama ciático. E aí ela pode, conforme ela é pinçada, conforme o nervo é pinçado, pode descer para o lado direito ou pode descer para o lado esquerdo. Mesma coisa aqui na cervical. Se você tem um problema de hérnia de cervical, ela pode pinçar para o lado direito ou para o lado esquerdo. E aí, quando vai para o lado direito, tem uma lógica nisso dentro da medicina também. Quando vai para o lado direito, está relacionado. Se você é destra, se você é uma pessoa destra, ela vai para o lado direito, é sinal que é relacionada com pais, com empresa, com escola, com parceria. Se você é destra e vai para o lado esquerdo, aí é relacionada com mãe e filho. Se você for canhota, se a pessoa for canhota ou canhoto, é o contrário. Mas até isso a gente tem que verificar. Conforme o lado que desce a dor do nervo ciático para a perna, ou aqui nos braços, a gente tem que relacionar a questão com pai, com parceria, que for o lado direito, e com mãe e filho o lado esquerdo, se a gente for destra. Se a pessoa for canhota ou canhoto, aí é o contrário. Mas é interessante verificar isso também. E a coluna agora, eu vou falar da coluna assim, a questão das 3 colunas, né? Que é a cervical, a torácica e a lombar. O conflito é de desvalorização e impotência. Mas eles são mais específicos de acordo com o local. Né? De acordo com o local que eu tenho o problema, ele é mais específico. E uma coisa que eu gostaria de dizer, que eu estou falando de hérnia de disco, do problema de hérnia de disco, mas todo esse problema de dor na coluna não se apega só à questão de hérnias. É todas as doenças que existem na coluna. Todas as doenças que existem na coluna, tipo hérnia de disco, bico de papagaio, o que mais? Lordose, cifose, artrose, artrite. Então se refere a todas essas doenças, o que eu estou falando hoje. Por quê? Porque tudo que é osso e tudo que é articulação e nervo está voltado para a questão de desvalorização, autodesvalorização ou impotência. E a nossa coluna é tudo isso. Ela é formada de nervos, de músculos e de ossos, né? E conforme o grau do conflito, é o grau da degeneração. Se você viver um conflito muito grande, de desvalorização ou impotência, ele vai causar degradação nos teus ossos, nos teus músculos. Se você persistir isso e não conseguir resolver isso a nível emocional, se você não conseguir resolver a nível emocional, você vai degenerando os seus ossos e vai virando uma osteoporose, porque você está persistindo naquele conflito que você viveu, né? Que é ou de desvalorização ou de impotência. Então, voltado para ossos, para músculos, para cartilagens, é tudo questão de desvalorização e impotência. Tá, agora eu vou falar sobre a questão da mais específica. Nós vamos começar com essa região aqui da cervical. Como eu disse, conforme vai descendo, quer dizer que o conflito é mais forte. Entendeu? Aqui é mais leve e vai descendo até que chega na lombar, que o conflito é mais forte. É uma coisa que você viveu que te machucou demais. E se você ainda está sentindo tudo isso, quer dizer que mentalmente você ainda está vivendo. Emocionalmente você ainda está vivendo o conflito, tá? Se você está vivendo essa degeneração. Se não conseguiu parar, se não conseguiu estacionar, se não conseguiu reverter, é sinal que você está vivendo isso. E está te machucando muito, porque para estragar os ossos da gente, é sinal que o sofrimento mental que a gente está passando é muito grande, né? É muito grande. Então a gente tem que entender o que está acontecendo para a gente poder reverter isso. Se eu não conseguir reverter, mas pelo menos estacionar a doença, que já é uma grande coisa. E no nossos casos, eu falo nosso porque eu tive muita dor de coluna, quando você consegue melhorar e parar de sentir dor, já é a coisa mais maravilhosa que uma pessoa pode ter, né?
Parar de sentir dor física é a coisa mais maravilhosa. E foi o que aconteceu comigo. Como eu acredito e como eu vivi isso, aí eu sei que essas terapias, a terapia de autocura, ela é real e acontece mesmo. Agora então vamos começar com a cervical, que nem eu falei. A região cervical, ela a coluna cervical é o conflito de desvalorização, como eu falei, só que é um conflito de desvalorização intelectual. É algo que você viveu de forma intelectual, que você, quando era criança, às vezes você viveu alguma desvalorização, que você foi para a escola e os professores, ou o pai, ou a mãe falavam que você não ia aprender, que você era bobo, ou menino tonto, ou menino bobo não aprende. Então, isso são conflitos intelectuais, que você tem voltado para a questão de aprendizagem, da parte intelectual. Então, aqui tem um pouco a ver com isso também. O que mais está relacionado aqui com a cervical? Quando você é humilhado, voltando, sempre olhando para a questão intelectual. Quando você é humilhado perante, às vezes, uma sala, perante a sua família, porque você tem dificuldade, porque você não fez algo direito, né? Você não conseguiu desenvolver a tua parte intelectual direito. Quando você está insegura, insegura e injustiçada. Quando você também se sente injustiçada. Você fez algo voltado para a questão intelectual e você acha que você foi injustiçada, que você tipo assim tirou um 0 num trabalho e aquilo afetou demais, você talvez perdeu um ano, reprovou de ano, né, na escola, e você se sentiu injustiçada. Isso pode provocar fragilidade na tua coluna cervical. E com o tempo, você fica com essa fragilidade, e com o tempo você pode vir a desenvolver hérnia de disco, bico de papagaio e todo outro tipo de doença, uma degeneração, né? Porque você sofreu se considerou que foi uma injustiça intelectual. Reprovou de ano e você achava que você não merecia. Pode ser também questão de submissão. A submissão voltada para a parte intelectual, que alguém falou alguma coisa, você não concordou com o que foi falado. Às vezes o pai, a mãe, ou o professor, ou o teu chefe falou alguma coisa e você teve que se submeter, abaixar a cabeça perante essa pessoa. Então isso também vai causando problemas, fragilidades na tua coluna cervical. E aí com o tempo, se você não resolve isso, se você fica vivendo esse conflito, cada dia que passa, ela vai se adoecendo mais. Também tem a questão de baixar a cabeça, que eu já falei, né? Críticas, quando você é muito criticado, né, pelas coisas que você tomou. Às vezes você tomou uma decisão na tua empresa, ou na escola, ou você é patrão, tomou uma decisão e você foi criticado. Você foi criticada e você teve que abaixar a cabeça e aceitar. Sempre no sentido de injustiça, aquilo que você acha que não está certo. Você é obrigado a abaixar a cabeça. Mas na questão de sentindo-se injustiçado. Quando você não consegue reagir, você fica quieto, que você alguém chega de uma forma inesperada e fala uma coisa, e você leva um susto e não consegue reagir. E geralmente é por trás, né? É como se levasse uma facada aqui na nuca. Então, você levou isso e você se sente injustiçado. Aí começa a fragilizar a sua coluna cervical. E com o tempo, às vezes essa fragilidade começou lá na infância. Mas aí com o tempo você foi vivendo outras fragilidades intelectuais, outras injustiças que você considerou intelectuais, outras injustiças, e vai fragilizando mais ainda a coluna cervical. E chega um ponto que você já está todo machucado, e às vezes se torna uma hérnia extrusa, e aí você tem que partir para a cirurgia. Porque quando ela fica extrusa é o último grau, aí já não tem mais
praticamente nem... Oi, Vinícius, boa noite. Não tem mais nem, às vezes, como reverter tudo isso. Então, o certo é quando você começa a sentir os sintomas, você já procurar, né? Procurar ajuda de médico, tudo bem, mas também de um psicólogo, de um terapeuta, para trabalhar a sua questão emocional. Porque todo sintoma que a gente sente no corpo, toda doença que você traz no seu corpo, ela vem, 99% vem de uma coisa que você viveu. E esse conflito que você viveu, ele vai fragilizando os seus ossos. E aí chega um ponto que teus ossos estão se degenerando. E você não entende por quê. Às vezes você é uma pessoa até nova. Porque eu sei de gente que às vezes é novo e traz esses problemas, né? Tá com esse problema de coluna. Então, sinal que ele já... Os conflitos que ele está vivendo é muito forte. Está fazendo degenerar. Porque fala que é a idade, né? Que é por causa da idade que vai ter osteoporose. Né? Tem tudo isso também. E às vezes não. Às vezes tem gente que já nasce com problema de coluna. Né? Lordose, cifose. Que mais? Tem outras doenças. Osteoporose, que os ossos são mais fracos. Então, tem gente que já nasce com isso. Então, por que já nasce com isso? É sinal que houve algum conflito. Oi, Renata. É sinal que houve algum conflito. Que às vezes ela viveu lá no ventre da mãe dela. E às vezes foi a mãe dela que viveu um conflito de desvalorização intelectual durante a gravidez. E ela sentiu tudo. Porque a criança e a mãe, eles vivem como se fosse uma simbiose. O que a mãe passa, a criança passa. Sente do mesmo jeito. E aí o que acontece? Ela sentiu isso e às vezes nasce uma cifose, que é a pessoa mais corcunda, né? E tem tudo isso que a gente tem que olhar. Mas a possibilidade, a perspectiva que eu convido vocês a entender é que 98% das doenças da gente, ela vem de algo que viveu. Ou viveu na tua vida, ou a sua mãe viveu durante a gravidez, ou às vezes até é transgeracional. Que você está trazendo essa fragilidade lá do passado, nas tuas memórias celulares. Mas o mais interessante é que é a cura para tudo isso. Desde que você mude a maneira de ver as coisas em volta de você. Tá, então a cervical é uma desvalorização e uma autodesvalorização intelectual, né, que eu estou falando. Agora nós vamos descer um pouquinho para coluna torácica, que é a região aqui. Então essa aqui é a torácica, que chama também dorsal, que às vezes tem vários problemas, né? Tem gente que é corcundo, tem gente que tem hérnia de disco. Então essa questão da torácica já é voltada para abraçar. Quando você quer abraçar alguém, trazer alguém perto de você. Você quis trazer alguém perto de você e não conseguiu. Ou você quis afastar alguém de você e não conseguiu. Às vezes você perdeu alguém na vida que você gostava muito, você quis trazer e não conseguiu, você perdeu. E aí você começa a ter fragilidade na coluna torácica ou dorsal. Também pode ser, se ela for mais, isso aqui é mais alto, quando for mais baixa, ela pode ser contrariedade indigesta, né? Porque é mais perto do estômago. Então pode ser também que você teve que engolir alguma coisa, você está tendo que engolir alguma coisa há muito tempo e não consegue resolver. Então pode causar problema também, ou hérnia, ou uma questão de lordose, ou uma cifose, pode ocasionar várias doenças, ou uma degeneração, ou bico de papagaio. Então vai causando essa degeneração na coluna, os conflitos de impotência e desvalorização. Na coluna dorsal também existe a conotação de desvalorização, né? Então você pode mentalmente, porque a mente da gente manda em tudo. O que manda em você é a tua mente. A tua mente é enorme, ela é uma bola de basquete e o teu corpo é comparável com uma bola de ping-pong. Então quem manda em você é a tua mente. O teu corpo obedece. Se você ficar falando coisa para ele, que ele está doente, ele vai adoecer.
Se você pensar todo dia, eu tô doente, ele vai adoecer. Então, na coluna torácica também tem essa conotação. Se por acaso você está com problema, às vezes você acha que está com problema pulmonar, ou você está mesmo com problema pulmonar, você pode começar a se curvar também. Tem gente que acha ou tem problema de pulmão e começa a ficar corcundo. Porque a coluna também, nós temos essa conotação de proteção, e aí vem e se curva para frente. Também tem a questão que algo está nas minhas costas. Se eu achar, às vezes aparece uma mancha nas minhas costas, ou uma verruga nas minhas costas, e eu começo a encucar com aquilo, que aquilo lá é uma coisa mal, que é um perigo para mim, eu posso desenvolver um problema na coluna torácica também. Porque a minha mente vai dizer que ela está doente. Se eu começar a encucar e achar que existe aquela mancha nas minhas costas, ali na região torácica, é uma coisa ruim, eu posso começar a desenvolver também uma doença na região da coluna. Porque quem manda em mim é a minha mente, ela é muito maior que o meu corpo. Entendeu? Qualquer desconfiança que eu tiver ali na minha coluna, tem que ser uma coisa bem traumática, eu começar a encucar mesmo, ela pode virar um problema na região torácica, na minha coluna. E também tem a sensação, se você teve que se submeter a alguém, às vezes você tem que se abaixar mesmo numa empresa, ou na escola, ou em casa, ou com os filhos, ou com o marido, ou com a esposa. Às vezes você se sente que você está tão submisso ou submissa, que como se ele estivesse montando nas tuas costas. Quando você tem essa sensação, a tua mente pode mandar comandos para você, que você também causa uma desvalorização. Se você está se sentindo desvalorizado, e pode causar uma fragilidade na tua coluna dorsal, na tua coluna torácica. Então tem várias coisas que a gente tem que analisar quando a gente vai ver. Cada pessoa é uma pessoa. Cada um tem os seus detalhes, as suas específicos, né? Cada um tem os seus detalhes específicos. Uma coisa que você não acha adequada, tipo assim, vamos ver uma questão familiar. A questão familiar, às vezes você tem um irmão ou uma irmã e você acha que você está sendo injustiçado, que aquele irmão ele está comandando tudo e ele está subindo nas tuas costas e você tendo que submeter, tendo que agachar e se abaixar perante ele. Então essa sensação, esse sentimento emocional, porque tudo quando vira emocional, ele acaba virando físico. Então essa sensação, ela pode desenvolver uma fragilidade na coluna dorsal. Agora nós vamos descer mais um pouquinho. Nós vamos lá para a lombar. Oi, Celina, tudo bom? Nós vamos lá para a lombar. Então, como eu disse no início, conforme vai abaixando os problemas na coluna, quer dizer que o conflito que eu vivi é mais forte, é mais potente. Então, quando chega na coluna lombar, quer dizer que o conflito que eu vivi foi bem forte, né? Bem potente mesmo. Foi algo que me machucou muito. A coluna lombar, ela serve para a gente se rodar para lá, para cá, e é a parte que mais sustenta todo o peso, né? Então é aquela parte que eu me sinto travada mesmo. Se você está se sentindo travada na tua vida, é sinal. E tem problema de coluna na lombar, você com certeza está vivendo um conflito biológico de desvalorização. A parte lombar, ela é, como que eu falo assim, ela é muito íntima. Então tudo que é relacionado na questão lombar está mais perto de você. São questões que você viveu com pessoas mais perto. São questões conjugais, que você vive, pode ser mais a questão conjugal, marido e mulher. Pode ser um conflito de desvalorização e impotência com filhos, com irmãos, porque está muito perto de você.
aí gera as fragilidades na lombar. Então, pais, filhos, também está muito relacionado com a questão da sexualidade. Quando você tem problemas na região lombar, também, às vezes, os conflitos são voltados para a sexualidade. Às vezes, você, homem ou mulher, quer ter um filho e não consegue, ou a mulher não consegue engravidar, o homem não consegue engravidar a sua mulher, e ele pode começar a desenvolver um problema na lombar também. Quando você se sente incapaz nas responsabilidades de pai ou de mãe. Às vezes você tem filhos, né? E você está se sentindo incapaz em educá-los. Então você está sentindo dificuldades em educar os filhos. Então aí o pai ou a mãe está sentindo dificuldade. Também pode desenvolver problemas na lombar. Então a questão da lombar, ela é muito íntima da gente, né? É a parte mais íntima que a gente tem e mais forte também. Então quer dizer o quê? Confrontar também quer dizer quando você está confrontando alguém, mas só que você está confrontando, mas você não está conseguindo se opor, você está perdendo. Quando você está perdendo, aí você começa a desenvolver a fragilidade na coluna lombar. Então confrontar, vamos imaginar dois bois, né, lutando, um chifrando o outro, os bois. A força deles vem todo do quadril. Pode ver que eles têm que confrontar ali no quadril. Então essa região ali do quadril, biologicamente, ela serve para confrontar, né? E é aí que quando a gente confronta alguém ou confronta alguma coisa, a gente começa a desenvolver fragilidade na coluna. Sempre achando que você está sendo injustiçada ou injustiçado. Então, é quando você coloca força ali na região. E também a questão do quadril é a questão do suporte. Você tem que suportar o peso. Então, com certeza, você também está com dificuldade em suportar alguma coisa, né, que você foi obrigado a suportar, né, e não está conseguindo suportar, e aí você começa a desenvolver essas fragilidades. A questão da fragilidade, da questão da coluna, gente, a gente tem que pensar que não é uma coisa de ontem para hoje, né? É uma coisa que vem acontecendo, porque para machucar um osso, para degenerar um osso, para degenerar uma cartilagem, mas principalmente o osso, é uma coisa que você vem vivendo, né? Vem vivendo às vezes desde a infância. Você sofreu um conflito lá de desvalorização e vem trazendo. Aí você sofreu um conflito de desvalorização quando estava no ventre da tua mãe. Aí você sofre outro na infância, lá no pré, né? Que às vezes você se sentiu humilhada, submissa. Aí você sofre outro conflito na tua adolescência. Aí vem e sofre outro na tua maturidade. E chega um ponto que o teu copo enche. E aí aparecem as doenças. Mas quando aparece, é sinal que já veio há muito tempo. Né? Já vem vindo há muito tempo. Agora tem uma coisa interessante, que quando aparece a doença, qualquer doença, não é só na coluna, qualquer doença que você tem no corpo, quando surge, é sinal que você já está na fase de cura. Você já passou pela fase, você já passou pela fase do conflito, você já viveu o conflito e já resolveu de alguma maneira esse conflito. Aí aparece a doença. Então a doença ela só aparece no momento que você resolveu esse conflito de maneira emocional. Só que tem um porém. Tem gente que não consegue resolver. Tem gente que fica naquele vórtice do trauma, tentando resolver, mas remoendo, e com raiva, e aquela história toda. E não consegue sair desse vórtice. Então você viveu um conflito, você esquece por um tempo, aí começa a fase de cicatrização, começa a fase da cura, que é a inflamação, que a doença aparece na fase da cura, da inflamação. Só que daí acontece alguma coisa na tua vida agora, que relembra, aí novamente você volta naquele conflito, e você começa a sofrer de novo, aí novamente começa a inflamar de novo.
Então, por que que às vezes tem gente que tem problema de coluna e não consegue sair do seu problema de coluna? Porque ele está remoendo, tá na fase de cura, porque a fase de cura é a fase da inflamação, porque tudo para se curar tem que inflamar para depois cicatrizar. Só que ela fica nessa fase e não consegue. Porque de uma maneira consciente ou de maneira inconsciente, ela está ligada nesses conflitos. E está provocando essa degeneração, esses problemas de coluna. Qualquer tipo de coluna está provocando, né? Então é isso. Então, se você está vivendo isso há muito tempo, é sinal que você está nessa fase de cura, só que você não consegue se curar. Você sempre está voltando, remoendo o que você passou. E aí vem os problemas de coluna. Como que eu queria falar mais para vocês? Na questão da... Como eu disse, a da lombar, então, ela tem como fala, a lombar, tem a L1, L2, L5, né? A parte superior é o suporte, sobrecarga. Então é quando você se sente oprimido por algo, é quando você acha que está sendo sobrecarregado na parte superior, na L1 e na L2. Quando vai para L3, L4, L5, aí já vai para a parte íntima da pessoa, que é a questão da desvalorização ou impotência nas relações com as pessoas que você tem próximo, né? Sentir valorizado ou não correspondido de maneira sexual também é um desses. Não é só esse conflito, mas também pode ser esse conflito, né? Então a parte de cima é mais para a questão de sobrecarregado, que não suporta mais, está sobrecarregado, que não consegue resolver porque acha que tudo está caindo sobre cima dele, na questão lombar, né? E a parte mais baixa, que é a L3, L4, L5 e a parte sacra, é a questão da parte mais íntima. Então tem o conflito que você está vivendo em relação com as pessoas que vivem no teu redor, né? E toda doença tem como se autocurar. Não tem como se autocurar. Mas o que você precisa fazer é o quê? Mudar a sua maneira de ver. Então, a primeira coisa é descobrir o que você viveu. O que você viveu, qual é o conflito de desvalorização e impotência que você viveu. Aí depois, você conscientizar o que é isso, você tem que começar a perceber o que você vai ter que fazer. Porque você vai ter que mudar essa percepção desse mundo. Porque você ainda está remoendo, então você vai ter que parar de remoer isso. Vai ter que mudar a percepção tua. Parar de sentir tanta raiva. Parar de querer carregar tudo nas costas. Parar de se achar injustiçado o tempo todo. Porque às vezes a pessoa continua se achando injustiçado. Continua se achando incompetente. E o problema não é o que os outros acham da gente. Não é o que vem de fora. O problema está dentro da gente. O problema está dentro da gente. E a cura também está dentro da gente. Então, quando a gente começa a colocar culpa no outro, ou no ambiente fora de você, não é legal. Você tem que assumir as suas responsabilidades. Você tem que assumir as suas responsabilidades. Você é responsável por aquilo que acontece no seu corpo. O seu corpo, ele é um espelho. Não, aliás, o que você vê fora de você, que você vê no teu mundo, é um espelho daquilo que você tem dentro de você. Então, o que você vê lá fora é o espelho que você tem dentro de você. É o que você sente primeiro. Aí você vê lá fora. Mas primeiro você tem que sentir aqui dentro. Aí você vê o mundo, acha que o pessoal não gosta de você, acha que a mãe não gosta, acha que o pai não gosta, acha que os irmãos não gostam, acha que os irmãos estão sendo injustos com você, estão te judiando, estão te sobrecarregando. Mas isso aí é uma percepção tua. É uma percepção tua. Então você tem que olhar que nem sempre, tem que tomar cuidado, porque às vezes você pensa que está acontecendo alguma coisa lá fora. Mas não está. Ela está acontecendo dentro de você. É uma sensação sua às vezes.
E aí você, pronto, você coloca para dentro e começa a se adoecer, começa a acreditar nisso e isso vai provocando doenças em você. Então, a primeira coisa é descobrir o que está acontecendo e depois mudar essa percepção e assumir as tuas responsabilidades. Porque o que está acontecendo lá fora é porque acontece primeiro dentro de você. Se você acha que alguém não gosta de você, é porque às vezes você que primeiro não gosta dela. Né? Então a gente tem que começar a perceber isso. Eu já comecei a entender isso, porque às vezes eu achava que a pessoa não gostava de mim, mas daí eu comecei a entender que parece que eu que não gostava dela primeiramente. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque tudo, a cura está dentro de nós. A mente nossa nos adoece e a nossa mente também ela nos cura. Existem técnicas, existem maneiras para você mudar essa percepção. Eu vou fazer um resuminho geral. Então, problemas na coluna vertebral é autodesvalorização ou impotência. Na cervical está mais relacionado com a questão intelectual, injustiças de forma intelectual. Na região dorsal ou torácica, está mais relacionado com a questão de abraçar, ou de empurrar, ou de separar, né? Sentir que você está sendo curvado, que alguém está subindo nas tuas costas, está sendo subjugado, submisso, abaixando cada dia mais. A questão lombar está com a questão de sobrecarregar, de você se potencializar diante das pessoas. Está muito relacionado com as pessoas que estão vivendo muito perto de você, entendeu? Então você tem que começar a olhar essas questões para você entender o que está acontecendo com você. Qual a alta desvalorização e a impotência que está vivendo. Por isso que eu falo a palavra autodesvalorização. Porque às vezes a desvalorização não é lá de fora. A maioria da desvalorização é você mesmo. Você acha que as pessoas vão te julgar. Você acha que as pessoas vão te desvalorizar. Você acha que aquela fala de alguém foi para te desvalorizar. E aí você começa a acreditar nisso. E aí você começa a dar ordem para o seu corpo. E aí você começa a adoecer. Aí começa a ter problemas de coluna. Né? E aí quando você muda essa percepção, você se cura. E não é difícil, porque a minha história é uma história de problemas de coluna. E graças a Deus eu resolvi muito, estou praticamente curada. Praticamente, para quem já feito cirurgia, ia ter que fazer outra cirurgia também, de coluna no lombar. Mas é isso, eu acho que eu falei tudo um pouquinho, um geralzinho, claro que foi mais específico. Daí cada caso, no caso da lombar, a gente tem que ir falando mais um. Mas se você tem algum problema de coluna, você pode verificar que está relacionado com isso. Está relacionado. Existe um conflito. Talvez você já até esqueceu. Está lá no teu inconsciente, guardadinho, mas está lá. Está lá. Um dia, se você não resolveu ele acorda. Ele é igual um monstro. Ele está guardadinho lá. Mas o dia, às vezes você menos espera, esse conflito aparece e enche o copinho e te machuca e te desvaloriza. Então, tem muito a ver. Então, tudo com osso. Tem um colega meu que falou o negócio da lordose. A lordose é a mesma coisa. A lordose é problema na coluna, né? E é osso. Então, é questão de desvalorização. Tem que ver para que lado que ela se curvou. Né? Porque tem muito disso também. Mas se ele nasceu isso, ou ele começou a desenvolver na infância, então quer dizer que ele viveu um conflito muito terrível. Né? Que estava falando ali que foi na infância. Então ele deve ter vivido um conflito muito terrível de desvalorização, de impotência na sua infância, ou talvez no ventre da mãe. Ou, né? Então eu teria que descobrir o que ele viveu aí. E foi muito forte, porque para entortar uma coluna, né? Porque a lordose ela vai dando uma entortadinha, né? Então é sinal que foi um conflito muito, muito, muito forte. Uma coisa que eu esqueci de falar é que quando a gente
quando você tem um problema de coluna, ela vem no fator emocional, como eu disse, né? Que eu tô falando tudo até agora, é que ela vem de um conflito emocional. Que aí vai fragilizando a sua coluna até o ponto de causar todos os problemas possíveis numa coluna. E o que a gente tem que olhar também é a questão dos 5 sentidos. Porque quando você sofre um conflito, a gente tem que olhar o que está acontecendo no redor. O que está acontecendo? O tempo, a hora que aconteceu. Porque às vezes, eu sinto mais dor à noite, eu sinto mais dor de manhã. Eu sinto dor quando acontece isso. Então tem tudo isso. Então a gente tem que ver a questão do horário que acontece isso também com você. Né? Outra coisa, qual é a posição do teu corpo? Na hora que a gente tem que descobrir o conflito e descobrir qual a posição do corpo também nesse momento. Se às vezes a pessoa estava virada para a direita ou virada para a esquerda. Então tem muito isso. Aí tem gente que duvida, mas não duvidem disso, gente. Porque quando a gente vive um conflito traumático, o nosso inconsciente ele grava. Ele é 95% mais poderoso. Que o nosso consciente, então ele grava tudo, o cheiro, o que está acontecendo, que hora que foi, quem estava perto, e ele guarda, mesmo que você não se lembre, ele vai guardar. Então, se você tem um problema de coluna ou qualquer outra doença, você tem que analisar, quando descobrir quando descobrir qual é o conflito que você viveu, ainda tem que analisar tudo isso, que hora que foi, para que lado que a tua dor aparece mais, quando começou, o que estava acontecendo um pouco antes de quando começou. E aí você vai descobrindo, chama os trilhos do conflito. Você vai descobrindo tudo o que aconteceu. E quando você descobre, aconteceu isso, é o momento que você parte para a tua cura. Porque às vezes está preso dentro de você. Todos esses conflitos presos dentro de você te adoecendo. E a questão com osso, gente, é muito sério. São conflitos muito, muito, muito sérios. E são conflitos de longa data, que vem vindo, né? E vai machucando a gente. E é isso que eu tinha que falar hoje. Mas, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar depois no particular, pode conversar. A gente pode trocar umas ideias. Quem tem conflito e queira ajuda, porque eu sei de gente que está nisso desesperada, porque quando eu fui buscar ajuda, eu estava desesperada. Eu já não tinha mais conserto. Os médicos já não sabiam mais o que ia fazer comigo. E aí foi que eu parti para a questão das terapias de autocura, porque eu falei, eu não tenho mais solução, eu só vou viver com dor, então foi a hora que eu busquei uma ajuda. A hora que foi buscar ajuda. E a possibilidade que me surgiu foi tratar da minha parte emocional. E eu não via lógica. Eu falava, como que uma coisa física vai ter a ver com uma questão psicológica? Mas aí foi quando eu comecei a estudar a questão da epigenética, a questão da neurociência, a questão da medicina germânica e a questão da física quântica, como elas chegam no momento e falam, tem tudo a ver, tudo que você vive no seu ambiente, você põe para dentro. Você põe para dentro e vai te adoecendo. Aí quando eu comecei a entender tudo isso, foi que eu comecei a praticar, né, as técnicas de autocura e não desistir. Porque tem gente que começa a praticar e logo desiste, porque não vê, eles querem tipo uma coisa urgente, né? Mas uma questão de coluna, gente, ela vem há 15, 20, 30, 40 anos. Então você não pode querer de hoje para amanhã. Você tem que ir praticando, é igual tomar remédio, é igual fazer exercício físico, é igual se alimentar bem, você tem que ir cuidando da tua mente, né? Você vai cuidando dela e vai transformando isso em saúde para você. Eu sinto... Alguém está falando de hérnia na lombar, então tem que ver que a lombar, ela é conflitos mais fortes, os mais fortes possíveis de autodesvalorização,
de impotência, que você está se sentindo travado, que você não sabe para onde ir, que você não está conseguindo se sustentar ou sustentar a tua família. Mas não é de agora, não. Como eu disse, tem que ver que vem de longo tempo. Tem mais alguma perguntinha? É coisa que vem a longo tempo. Tem, às vezes, com a questão da sexualidade também, né? Da lombar. São coisas muito íntimas a lombar, né? São coisas que a gente vive de uma maneira muito íntima, né? Mais alguém? Mais alguma uma questão? Então tá, gente. Então, hoje foi falado sobre a questão da coluna vertebral, conflito de desvalorização, de impotência, você não conseguir fazer alguma coisa, não conseguir agir no mundo, não conseguir se movimentar do jeito que você queria, não conseguir seguir na vida do jeito que você seguia. Se no caso aqui da lombar, se você tiver problema de ciático, sim, as lives ficam todas gravadas. Se você tem problema de ciático, você tem que ver para que lado que elas estão descendo. Como eu falei, a lateralidade importa muito. E se elas vêm até o joelho é submissão. Quando você ajoelha perante alguém, você está o quê? Está se submetendo, se rebaixando para alguém. Se ela vai até o pé, o tornozelo, indica direção. Então, sinal que a tua desvalorização está também em dificuldade de tomar uma direção, seguir uma direção. Então, você tem que ver também a questão do ciático, do nervo, até onde ele vai e o que esse órgão se corresponde, né? Se for joelho, você está tendo que se submeter, abaixar perante alguém. Porque quando você agacha, você se rebaixa. E se for na lombar, e se for da lombar, do ciático, que vai até o tornozelo, é que você não consegue, tá com dificuldade de saber para onde, você está perdido, não sabe para onde vai. Então, e afetou os ossos já, né? Oi, Mereide, obrigada pela lindona, você também é lindona. Mais alguém, mais alguma pergunta? A lordose, problema problema nos ossos, é desvalorização total. E se é desde criança, é que sofreu algo bem conflituoso mesmo. Bem conflituoso. Tem que descobrir para poder dar uma melhorada. E tem como melhorar, gente. Tem como melhorar. Vamos nos cuidar que nós temos como melhorar. Eu sou a prova disso, então eu falo mesmo. Eu falo com gratidão mesmo que eu consegui. Quem me conheceu sabe o tanto que eu sofri. Já estava desenganada dos médicos. Não tinha mais jeito. Tinha laudos e laudos dizendo que eu não tinha, que a minha problema era degenerativo e para sempre. E graças a Deus tudo resolveu. Então tá bom. Oi, Norra. Oi. Tem gente que entrou agora, que eu tô vendo, mas vai ficar gravado. Tem mais alguma perguntinha? Que eu vou me despedir de vocês. E até a próxima quinta-feira. Mais alguma pergunta? E eu tô por aqui. Se alguém precisar de ajuda, se alguém tá com problema sério de coluna e já procurou tudo que tinha e não sabe mais o que fazer, a gente pode trocar uma ideia aqui. Com certeza você tem solução, sim. Isso, Denise. Coluna, reflexoterapia. Ó, coluna lombar. Falei bastante, tá, Denise, da coluna lombar. Aí você olha a live que você vai dar uma entendida. Meninas do bem. Eu tô saindo, meninas. Meninas do bem e meninos do bem. Mais alguma pergunta? Beijo, gente. Tchau. Até a próxima. E tudo de bom para vocês, tá? Obrigada, Fábio, que sempre tá por aqui. O Fábio ele tem um problema sério de coluna. Só que ele mora em Portugal, né, Fábio? E aí ele tá tendo dificuldade em a gente fazer a terapia. Mas vai dar certo um dia. Tá? Obrigada. Tchau, tchau. E até a próxima. Quinta-feira que vem eu volto de novo.
Depois acho que depois eu vou tirar umas férias, uns dias para dar uma passeada, Natal e Ano Novo, e depois eu volto novamente. Obrigada, tchau, tchau, meninas.